Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Professor Marcos Miguel. Nessa videoaula iremos resolver juntos um problema que caiu no vestibular do ITA no ano de 2019/2020, numa prova de primeira fase, e lá na prova é a questão de número 49. Ok? Então vamos ao enunciado do problema. A expansão decimal do número 100 fatorial, isto é, o número 100, que é resultado da multiplicação 100 vezes 99, 98 e assim por diante até chegar no 1, possui muitos algarismos iguais a zero, contando da direita para a esquerda a partir do dígito das unidades. O número de zeros que esse número possui antes de um dígito não nulo aparecer é igual a... Então as opções são letra A, 20, letra B, 21, letra C, 22, letra D, 23 e a letra E, 24. Ok? Então, de um modo mais simples, o que é que ele está perguntando? Ele está perguntando em quantos zeros 100 fatorial acaba, certo? Porque vocês devem saber que a partir do 5 fatorial, né? A partir do 5 fatorial, qualquer fatorial que você pegar a partir de 5 fatorial, 5 fatorial, 6 fatorial, 7 fatorial e assim por diante, vai ser múltiplo de 10 o resultado. Isto é, vai terminar em 0 ou zeros, ok? E aí é exatamente isso que ele pergunta. Ele quer saber, contando da direita para a esquerda, a partir do dígito das unidades, o número de zeros que esse número possui, isto é, o resultado de 100 fatorial, antes de um dígito não nulo aparecer, ok? Então, resumindo, ele quer saber em quantos zeros o 100 fatorial termina, ok? Um problema como esse já caiu na Olimpíada Brasileira de Matemática, certo? Existe um livro vendido pela Sociedade Brasileira de Matemática, que faz parte daquela coleção Olimpíadas de Matemática, certo? O livro tem como título, né? Olimpíadas de Matemática, Brasileiras de Matemática, da primeira à oitava. Então, nesse livro você vai encontrar um problema como esse, que ele pergunta em quantos zeros, né, termina o resultado de 1000 fatorial, ok? Aqui é bem mais simples, né, mas é o mesmo problema, só que ele pede para um valor menor, ele pede para 100 fatorial. E lá na prova da Olimpíada, pedia para fazer o mesmo, só que o fatorial lá era o fatorial de 1000, ok? E aí existem mais de uma maneira de resolver esse problema, certo? Só que eu vou escolher uma maneira, um caminho para ensinar outras coisas para vocês, além de resolver esse tipo de problema. Então, antes de começar a solução propriamente dita, vamos ver aqui um teorema, certo? Esse teorema eu irei apenas enunciar, a demonstração dele eu posso fazer em um outro vídeo, certo? O teorema é um teorema devido ao matemático Legendre, então é teorema de Legendre. E esse teorema, ele ajuda você a fatorar, né? N fatorial, certo? Fatorar, que eu digo, fatorar em primos. Pegar o resultado de N fatorial, certo? E fatorar em primos, a fatoração canônica. Então, o teorema de Legendre, ele permite você calcular o expoente do primo P que aparece na fatoração de N fatorial. Então, vamos pegar aqui o seguinte, seja N um número natural, tá certo? Então esse N ele vai representar um número natural, tá ok? Seja N um número natural, vamos pegar N
a partir do 2, tá certo? Porque aí o fatorial de 1 é 1 mesmo e o fatorial de 0 é 1 também, tá certo? Então eu vou pegar o n a partir do 2. Então, supondo n um número natural de 2 em diante, maior ou igual que 2, certo? A gente pode obter o expoente do primo p, tá certo? Que aparece na fatoração de n fatorial. Então, o expoente, o teorema diz o seguinte, que o expoente do primo p que aparece, o expoente do primo p que aparece na fatoração de n fatorial é dado por. Então, observe, né? Se eu sei o expoente do primo p, que aparece na fatoração de n fatorial, então eu estou tendo um método de fatorar n fatorial, tá certo? E detalhe, sem resolver o fatorial de n, ok? Porque esse n ele pode ser muito grande, consequentemente, o n fatorial vai dar muito trabalho para você obter o fatorial do n. Tá certo? O n fatorial será muito grande também. Mas aqui o teorema ele permite você encontrar o expoente do primo p que aparece lá na fatoração. Aí eu vou notificar o expoente do primo p que aparece na fatoração de n fatorial da seguinte maneira. O expoente, vou usar um e, do primo p, vou botar p aqui embaixo como um índice. O expoente do primo p que aparece na fatoração de n fatorial, tá certo? Então, o expoente do primo p que aparece na fatoração de n fatorial, o teorema de Legendre diz que é igual à parte inteira do n dividido por p, somado com a parte inteira do n dividido por p ao quadrado, somado com a parte inteira de n dividido por p ao cubo e assim por diante, ok? Agora note que apesar de ter a reticência aqui no final, essa soma não é uma soma infinita. Por quê? Vai ter um momento que o p elevado a algum expoente vai superar o n. E aí nesse momento a parte inteira vai zerar. Aí a soma acaba, tá claro? Então apesar de ter a reticência, essa soma aqui ela não é infinita. Então, pessoal, esse somatório aqui nos dá o expoente do primo p que aparece na fatoração de n fatorial. Aí, com isso, eu estou passando para vocês um modo, né, uma maneira de você saber calcular o expoente do primo p que aparece na fatoração de n fatorial. Ou seja, eu estou te mostrando como fatorar o n fatorial, sem calcular o fatorial de n. Tá claro? Aí vamos ver o que é que isso tem a ver com um problema, né, proposto na prova do ITA, né, que é o problema que a gente quer resolver. Tá certo? Então vamos voltar lá no enunciado. Veja que o enunciado pede que você calcule, né, o número de zeros que aparece no resultado de 100 fatorial, né? Isto é, o número de zeros contando da direita para a esquerda até encontrar um dígito não nulo. Resumindo, a gente quer saber em quantos zeros o 100 fatorial termina, né? Aí vamos ver onde é que entra o teorema de Legendre nesta situação aqui, ok? Claro, tem outras formas de você resolver se você não conhecer o teorema de Legendre, tá certo? Mas eu fiz questão de enunciar o teorema, pelo menos para você, a partir de agora, saber como fatorar o n fatorial sem precisar encontrar o resultado de n fatorial, ok? Então,
Então vamos à solução do problema. A gente quer calcular em quantos zeros termina o 100 fatorial, né? Lembrando que 100 fatorial, o que é? É o resultado, né, de 100 vezes 99, vezes 98, vezes reticência, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, 100 fatorial é uma maneira de abreviar essa multiplicação, tá ok? Aí, para eu saber em quantos zeros termina o resultado dessa multiplicação, basta eu contar quantas vezes o fator 10 aparece aqui nessa multiplicação, certo? Porque para cada 10 que eu encontrar como fator, eu vou ter um zero lá à direita, né, do número que é o resultado de 100 fatorial. Então, para cada fator 10, eu tenho um zero. Então, para contar o número de zeros, basta eu contar o número de fatores iguais a 10. Mas vejam, raciocina comigo. O 10, ele é 5 vezes 2. Ok? O 10 ele é 5 vezes 2. Então, para contar o número de fatores 10 que aparecem aqui, eu vou olhar para os fatores 5 e 2. Mas note que o fatores 2 que aparece nessa multiplicação aparece aos montes. Por quê? Porque a partir daqui, ó, você tem o 2, aí vai ter outro 2 no 4. Na verdade, lá aparece 2 fatores iguais a 2, vai ter outro 2 no 6 e assim por diante. Então, a partir do 2, pulando um número, você sempre vai obter fatores iguais a 2. Enquanto que o fator 5, ele vai aparecer pela primeira vez no 5, pela segunda vez no 10, pela terceira vez no 15 e assim por diante. Então, eu teria o 5 como o primeiro fator 5, aí eu pulo 4 números para poder encontrar outro fator 5. Enquanto que o 2 basta eu pular um número. Com isso, eu quero dizer o seguinte, que eu vou ter mais fatores iguais a 2 do que fatores iguais a 5. Então, isso leva à seguinte conclusão, que para contar os fatores iguais a 10, basta que eu conte os fatores iguais a 5. Porque para cada fator igual a 5 que eu tenho aqui, como eu tenho mais fatores 2 do que fatores iguais a 5, para cada 5 eu tenho com certeza um 2. E aí eu vou ter 5 vezes 2, que é igual a 10, ok? Agora, como eu tenho bem mais fatores 2 do que 5, então vai ter fatores 2 sobrando. Então, nesse caso, basta eu contar o quê? O número de fatores iguais a 5. Por outro lado, o 5 ele é um primo, certo? Um primo que aparece na fatoração de 100 fatorial. Isto é, se eu quero contar o número de fatores iguais a 5 que aparece nessa multiplicação, basta eu contar, né, o número de fatores iguais a 5 que aparece na fatoração de 100 fatorial. Mas fazer isso é o quê? É usar o teorema de Legendre. É encontrar o expoente do primo 5 que aparece na fatoração de 100 fatorial, ok? Então, a gente quer, na verdade, para contar o número de fatores iguais a 5, consequentemente o número de fatores iguais a 10 e, consequentemente, enquanto os zeros acaba 100 fatorial. Aí, para isso, é só contar o expoente do primo 5 que aparece na fatoração de 100 fatorial, ok? Aí, voltando lá no teorema de Legendre, né, a gente sabe que isso vai ser o quê? O somatório da parte inteira do n dividido pelo primo p, e aí a gente vai aumentando o expoente desse primo no denominador. Então, eu pego 100, não inclui o fatorial, tá? É só 100 dividido por 5, vai ficar a parte inteira, mais a parte inteira dividido por 100, a parte inteira de 100 dividido por 5 ao quadrado, e aí você vai aumentando o expoente. Aí aqui vai ficar a parte inteira dividido por
de 100 dividido por 5 a terceira. Mas note que eu já posso parar por aqui, porque a parte inteira de 100 dividido por 5 a terceira já vai ser zero, ok? Então, resolvendo essa soma, vamos ter que o expoente do primo 5, que aparece em 100 fatorial, na fatoração de 100 fatorial a parte inteira de 100 dividido por 5 vai ser 20. A parte inteira de 100 dividido por 5 ao quadrado vai ser igual a 4. E aqui vai ser 0, né? Porque o denominador ele é maior do que o numerador. E aí vamos ter que o expoente do primo 5, que aparece na fatoração de 100 fatorial, é igual a 24. Aí isso está nos dizendo o seguinte, que na fatoração de 100 fatorial, você tem 24 fatores iguais a 5. Aí para cada 5 desses, com certeza você vai ter um 2, e aí consequentemente tem um fator 10. Conclusão, temos 24 fatores iguais a 10. Ora, se o fator 10 aparece 24 vezes, então o resultado dessa multiplicação vai terminar em 24 zeros. E aí, tá certo? 24 zeros é a resposta da pergunta que é feita no enunciado. Então, 24 é a resposta do problema. E aí, vamos encontrar isso, né? Voltando lá no enunciado, vamos encontrar 24 na alternativa E. E aí, portanto, a alternativa E é a alternativa correta. Ok, pessoal? E vale lembrar o que eu falei. Você pode fazer o problema, né, muito mais rapidamente, tá certo? Com menos recursos, mas a intenção de mostrar o teorema de Legendre para vocês foi para que vocês, a partir desse momento, soubessem como fatorar o n fatorial sem calcular o fatorial de n, ok? Porque o problema poderia ter sido feito muito mais rapidamente. E como eu disse também, eu posso, no outro momento, né, gravar um vídeo, tá certo? Mostrando a demonstração do teorema de Legendre. Ok, pessoal? Então, se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e até a nossa próxima videoaula.